Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre os ataques ao grupo Tesla, tá? Principalmente nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, pessoal, esses ataques agora estão migrando para a Alemanha e também para a França. O pessoal está se organizando lá e destruindo concessionárias, colocando fogo em carro e atacando as unidades de carregamento desses carros, tá? Para vocês terem uma ideia, a Tesla nesse último mês perdeu mais ou menos 15% do seu valor, mais ou menos 150 bilhões de dólares. Já teve desvalorização nas suas ações, justamente por causa desses ataques. E por que está tendo esses ataques? O Elon Musk sempre foi envolvido com política, só que antigamente ele apoiava o Partido Democrata e sempre foi uma pessoa que doava dinheiro para o Partido Democrata, sempre participou das eleições, está doando dinheiro, sempre contribuiu. Só que aconteceu alguns problemas na vida dele, com a família dele, e ele apoiou Donald Trump nessa eleição e migrou para o Partido Republicano e mais uma vez apoiando com dinheiro e além do mais está trabalhando agora no governo dos Estados Unidos, e um trabalho complicado. Ele tem que reduzir custos do governo americano, ele tem que acabar com a burocracia do governo americano. Isso aí é difícil em qualquer lugar. Para vocês terem uma ideia, essa semana foi anunciado que já foram dispensados mais ou menos só do Ministério da Educação 50% dos funcionários. Tudo para cortar custo e para gerar eficiência, porque a maior reclamação do americano é a falta de eficiência dos serviços públicos também, que está custando bilhões ao contribuinte e não gera o retorno que eles esperavam. E eles tiveram uma surpresa muito grande em saber como estava sendo investido o dinheiro americano daquela agência lá, da USAID, que é aquela agência que financiava ONGs no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá? Os caras mandavam dinheiro para cá também, só que o financiamento para as ações dessas ONGs não era de acordo com o pensamento do candidato Donald Trump e do próprio Elon Musk, do povo americano. Eles elegeram um candidato conservador, eles não queriam que essa ideia, que esse modo de viver woke nas empresas e na sociedade progredisse. Então, o Donald Trump quer acabar com isso aí e, claro, a melhor forma de acabar com esse movimento woke é cortando dinheiro, tirando dinheiro dos caras. E ele está conseguindo tirar o dinheiro desses caras. Só que o povo que se beneficia dessas ONGs, desse assistencialismo governamental, que no fundo serve para ter o eleitor na mão, o pessoal está revoltado, principalmente o pessoal da esquerda. O pessoal da extrema esquerda está atacando ele e está destruindo as concessionárias, está partindo para agressão literalmente. O pessoal está furioso com ele. Onde vai parar? Ninguém sabe onde vai parar. Essa semana o presidente Donald Trump classificou esses ataques como ataques terroristas e deu até uma força para o Elon Musk. Comprou 2 carros da Tesla e posou em frente à Casa Branca, inclusive com um dos carros. E para você que ficou aqui, é porque você está gostando do vídeo, né? Então deixa o seu like, deixa esse comentário do que você está achando sobre toda essa crise aí, sobre todo esse movimento que o pessoal está fazendo contra a Tesla. E principalmente, se inscreva no canal, pessoal. O seu comentário, a sua participação é muito importante para os nossos canais, tá bom? Mas para muitos analistas, esse é um caminho sem volta, tá? O Elon Musk provavelmente não vai recuar e o Donald Trump também não vai recuar, nem pode recuar. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, o americano hoje, vamos fazer uma comparação com nós brasileiros. Nós temos uma dívida pública hoje de 9 trilhões. O americano tem uma dívida pública hoje de 36 trilhões. Só que a economia dos caras é uma economia muito maior que nossa, só que a dívida pública deles está crescendo a cada ano. Eles querem controlar essa dívida pública. Qual é a promessa do Elon Musk? Economizar 2 trilhões, mais ou menos, em 2 anos do mandato Trump. Ele quer fazer isso aí, quer economizar pelo menos em 4 anos de 3 a 4 trilhões. É muita grana, pessoal. E ele acha que consegue acabar com isso cortando a roubalheira e os desvios que tem, principalmente na compra de equipamentos e, na distribuição de dinheiro para ONGs e dessas coisas que financiam só ideologias de esquerda para o mundo todo. E se fala-se até que o Departamento de Defesa, a Marinha, o Exército, todo mundo vai entrar nesses cortes, que vai entrar também nessas áreas aí para quê? Para gerar eficiência e cortar o custo excessivo do governo americano, da máquina americana, porque os caras gastam muito e não estão gastando com eficiência.
Todos os dias está sendo descoberto bilhões de dólares de gastos ou então de superfaturamento em muitas coisas. E os caras querem acabar com isso aí. Por quê? Porque eles acabando com isso, eles conseguem fazer esse corte na despesa pública, eles vão acabar ou pelo menos frear a dívida pública. Muitos analistas falam ou falavam que a dívida pública americana era impagável. Só que é o seguinte, pessoal, ninguém tinha esses números desses gastos que estavam sendo feitos, ninguém sabia. As pessoas não falavam sobre essas coisas, sobre esses bilhões de dólares que estavam sendo investidos, tal. Isso falava que não era impossível pagar, mas não falava do tanto de que estava sendo desviado, infelizmente. E o Donald Trump, a maneira dele pensar é uma coisa só: se você quer fazer guerra, você vai pagar pela guerra. Isso aí está despertando a fúria de muita gente. Por quê? Porque principalmente agora que essa guerra da Ucrânia, né? Ele chegou para a Europa e praticamente falou o seguinte: se vocês querem fazer guerra, vocês vão ter que pagar pela guerra, porque é muito simples para a sociedade no geral ter os americanos para financiar a guerra e depois falar com os americanos que financiam desgraça no mundo todo. Eles não querem mais isso aí para eles. Então a esquerda está revoltada com eles, porque eles estão acabando com o dinheiro do pessoal. E isso aí também, agora como eu falei para vocês, foi para a Alemanha também. O Elon Musk, há um mês atrás, mais um mês e meio atrás, ele fez um apoio explícito aos candidatos, ou um candidato de direita na Alemanha. Tá? Essa candidata, que era uma candidata no final das contas, ela não ganhou a eleição. Ganhou um de direita moderado, ele ganhou a eleição, mas ele apoiou outro candidato. Só que isso aí foi suficiente para falar que ele estava interferindo nas eleições da Alemanha, estava fazendo campanhas, fazendo um monte de coisa. E lá também teve ataque às concessionárias e aos carregadores. Teve alemão lá colocando adesivinho no carro em protesto contra ele, falando que quando ele comprou o carro, o Elon Musk não era louco e tudo mais. E até na Alemanha teve esse movimento. E também na França agora. Só que na França a coisa está sendo mais organizada. Os caras estão organizando grupos, inclusive divulgando na internet esses grupos para atacar as concessionárias e para atacar também as áreas de carregamento dos carros da Tesla. Então está tendo um movimento grande no mundo todo para frear o Elon Musk. Por quê? Aí você fala, mas como assim no mundo todo? Esse dinheiro da USAID era distribuído para o mundo todo. Não se enganem. Em todos os lugares do mundo que tem esse tipo de ataque, protestos violentos de verdade, tem sempre algum financiador. Inclusive a Gazeta do Povo aqui de Curitiba fez uma reportagem sobre isso aí. Eu vou deixar para vocês a foto aí para vocês depois procurarem, quem quiser ler, tá? Que o Elon Musk responsabiliza alguns empresários, tá? Americanos e europeus a respeito desses ataques. Ele fala que isso aí está sendo coordenado e está tendo um financiador. As pessoas estão financiando esses ataques. E um dos acusados por ele é o George Soros, que é aquele capitalista, aquele investidor inglês, tá? Que tem uma fama aí no mundo todo, que é um cara do mal. Ele está financiando, segundo o Elon Musk, está financiando esses ataques. Então tudo isso aí vai ser apurado, claro, mas provavelmente isso aí para essas pessoas não vai dar em nada. Quem for pego fazendo esse vandalismo, com certeza vai acabar na cadeia, porque nos Estados Unidos está sendo considerado terrorismo. Agora na Europa, com certeza não vai dar em nada, porque a maioria dos países europeus, infelizmente, são países de esquerda. Então eles não vão se importar com isso aí. Vai dar mais isso aí mesmo para o governo americano. Lá para os Estados Unidos, quem tá cometendo esses crimes nos Estados Unidos provavelmente vai ser detido e vai ser processado como manda a lei, porque lá os caras têm lei e têm ordem para fazer isso aí. Lá não é porque você é de esquerda que você vai fazer o que for. Principalmente esses protestos estão espalhando principalmente na Europa, na Alemanha e na França, só que não era de se esperar outra coisa desses países, porque esses países são governados e faz algumas décadas lá pela esquerda. E todo mundo sabe, né? Quando a esquerda não gosta de uma coisa, eles estão brigando pela democracia. Eles fazem o que for preciso para calar os seus oponentes. E o Elon Musk é um oponente dos caras. Enquanto estava do lado deles, ele podia falar e fazer o que ele queria. Mas a partir do momento que ele está contra, agora que ele está do lado da direita, então ele inclusive passou a ser direita radical agora. Não é mais direita radical. Não tem esquerda radical, tem só direita radical. Pessoal, essa foi a notícia de hoje, tá? E essa é um pouquinho sobre carro e um pouquinho sobre política também. E sobre
o grande prejuízo que essa empresa, que é uma das maiores empresas desse setor, que está passando, está levando um tremendo prejuízo porque o cara se envolveu em política. E envolver em política é o seguinte, que ele quer levar, na verdade, o Elon Musk quer levar a eficiência das empresas dele para o governo americano, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a NASA gastava até $1 bilhão para lançar um foguete ou colocar um satélite em órbita. Por quê? Ele tinha que desenvolver o satélite quando subia não era capturado, ele era destruído, então perdia-se muito dinheiro. Os caras gastavam $1 bilhão, hoje gasta 100 milhões ou menos para fazer um lançamento. Então ele trouxe eficiência para o governo americano. E com os carros a mesma coisa, ninguém conseguia colocar esses carros elétricos, tornar eficiente de verdade. Ele conseguiu fazer isso agora. As empresas chinesas também agora copiaram ele, está desenvolvendo as baterias e tal, e conseguiram levar adiante também, mas ele está evoluindo, isso aí está fazendo muito sucesso há mais de uma década, e isso aí incomoda muita gente, pessoal, infelizmente. Canal Carros do Mundo BR e canal Carros nas Ruas Brasil, tudo em carros e combustíveis para vocês. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,